dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, no nosso vídeo de português, eu vou explicar para vocês a atividade de casa, onde a gente vai fazer uma interpretação textual. E eu também vou falar sobre as notações léxicas, tá certo? Eu vou revisar, que a gente já viu esse conteúdo. Então, agora, antes de iniciar com a nossa videoaula, eu gostaria de fazer a chamada. E eu peço que vocês continuem colocando aqui no comentário da plataforma que vocês estão presentes, que estão assistindo os vídeos e fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, agora, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de reforço de vocês e abrissem na página 56 para acompanhar a explicação da nossa atividade de casa, tá bom? Então, vejam só. A gente tem o seguinte texto na página 56. A herança. Um homem rico estava muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu: "Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres." Mas antes de pontuar sua frase, ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Eram 4 concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou assim: "Deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres." Já a irmã pontuou assim: "Deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres." O padeiro fez a pontuação que julgou correta. "Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres." E um representante dos pobres, com mais estudo, fez sua versão. "Deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres." Como não se entrou num acordo, o caso foi no tribunal. O juiz decidiu a herança deveria ficar com os pobres. Então, vejam. De acordo com a pontuação, essa frase foi mudando de contexto. Tanto que gerou um impasse e nada fez com que as pessoas conseguissem decidir e decifrar a quem de fato a herança ia. Até que foi para o tribunal e essa herança, o juiz decidiu que ela deveria ser dada aos pobres. Aí a gente vai para o estudo do texto. Primeiro quesito: quais os personagens do texto? Marque a resposta correta. Filho, mãe, irmã, homem rico, padeiro e pobres. Homem rico, sobrinho, irmã, padeiro, pobres e juiz. Homem rico, tio, sobrinho, mãe, padeiro e pobres. Homem rico, sobrinho, sobrinha, tio, tia, padeiro e pobres. Segundo, qual o título do texto? Organize as letras e pinte o baú com o nome correto. Então, a gente vai colocar o título do texto. Aí vocês vão descobrir quais são as palavras que estão no baú e só vai pintar aqui o título do texto, que é herança, né? Terceiro, organize as palavras, formem a frase e descubra quem ficou com a herança. Então, aqui a gente tem a, pobres, o juiz, com quem, com, deveria, os, herança, ficar, que e decidiu. Então, vocês vão organizar essas frases, tá? Essas palavras que estão embaralhadas e vão formar a frase. Quarto, o que fez as personagens para mudar a fala do homem rico sobre quem iria ficar com a herança? Vocês vão dizer o que foi que aconteceu. O que é que fez? Eu falei, de acordo com a pontuação que
eles colocavam na frase, a frase ia mudando de sentido, ia mudando de contexto. Então, ia muito de acordo com a pontuação. Quinto, você concorda com a decisão do juiz que os pobres, de fato, mereciam ganhar herança? O que faria se fosse o juiz? Vocês vão dizer. Já também como tarefa de casa, vocês vão fazer o exercício da página 58 e 59, tá? Onde a gente vai trabalhar notações léxicas e palavras com S e SS. Então, vamos revisar. A gente sabe que as palavras, em algumas palavras é necessário o uso de acentos, não é isso? A gente tem o acento agudo, o acento circunflexo, a gente tem o tio, cedilha e hífen. Não é verdade? A gente não tem esses elementos? Então, esses elementos todos formam as notações léxicas, tá? Então, vejam o seguinte. No primeiro quesito, ele fala assim: veja a historinha em quadrinhos abaixo. Como você chama? Eu me chamo João. E você? Meu nome é Mariana. Você viu o beija-flor? Vi. Aqui há muitos. São as frutas, as maçãs. Muitas crianças vêm aqui para brincar. É pura diversão. Vocês percebem que cada pontinho desse, cada final de uma frase, a gente tem um sinal? E que para que a frase tenha um contexto, a gente tem a presença de um sinal. A gente tem a presença de um acento, seja um tio, seja um hífen. Vocês perceberam isso no texto, quando a gente analisa? E aí ele pede o seguinte, que a gente pinte na árvore as palavras que aparecem na tirinha e estão acentuadas de forma correta, tá? Então, a gente vai pintar na frase as que estão acentuadas de forma correta. Porque tem palavras aqui que o acento não está correto, que está errado. E aí é isso que a gente vai pintar as palavras erradas, tá? As palavras que estão acentuadas de forma correta, perdão. A gente vai pintar na árvore as palavras que estão acentuadas de forma correta. Aí a gente tem João, João, só que com um acento agudo. Você, criança, beija-flor, diversão. Diversão de novo, criança. Vocês vão ver quais dessas palavras o acento está correto e quais estão erradas. E aí vocês só vão pintar aquelas em que o acento está correto. No segundo, a gente já tem o seguinte: acentue as palavras corretamente e descubra o caminho em que todas as palavras são acentuadas para levar João e Mariana até o beija-flor. Então, a gente vai ver, né, as palavras, observar quais são seus acentos e depois o caminho em que todas as palavras estiverem acentuadas é o caminho que a gente vai levar João e Mariana até o beija-flor. Que a gente vai, olha, traçar até o beija-flor, tá certo? Apenas das palavras onde todas elas estão acentuadas, certo? Terceiro, qual sinal utilizado na palavra beija-flor? Forme outras palavras utilizando o mesmo sinal. Faça a correspondência da segunda com a primeira coluna e escreva as palavras na tirinha abaixo. Então, eu tenho porta, couve, guarda. E no outro lado eu tenho noturno, joia, chuva, chaves, bandeira, flor. Vocês vão, olha, fazer as relações, né? Colocar as palavras juntas com a presença do hífen, como no exemplo de beija-flor. Então, couve, flor, guarda, noturno, guarda, chuva, porta, joia, e assim sucessivamente. Já na questão de ortografia, a gente tem palavras com S e SS. Aí como é que vai ficar aqui? O beija-flor é um animal que aparece nos jardins.
pois se alimentam do néctar das flores. Organize as letras que estão dentro das flores e descubra 2 animais de jardim. Então, a gente vai observar, né, quais são as flores que estão aí, tá? O nome que estão nas flores e a gente vai colocar. Segundo, observe as palavras abaixo e encaixe-as nas frases corretamente. Então, você vai observar as palavras asa e assar. O pássaro quebrou a quando caiu da árvore. Mamãe foi a carne para o jantar. No terceiro, complete as palavras com as letras que estão faltando. Então, eu tenho pássaro, eu tenho mesa, eu tenho rosa, pêssego, vassoura e camisa. Aí, a gente vai completar com as palavras que estão faltando, certo? Então, essas são as atividades de casa do livro de reforço de português. Vocês vão fazer a página 56 e 57, que é uma interpretação textual do texto A Herança, e vão fazer a página 58 e 59, que é uma revisão do conteúdo que a gente trabalhou, tanto em português como em gramática nesse período, né? Que são notações léxicas, que vai acento agudo, acento circunflexo, tio, cedilha e hífen, e ortografia, que são palavras com S e SS, tá? Agora, em produção de texto, a gente vai trabalhar o seguinte conteúdo, tá? Eu gostaria que vocês pegassem um livro de produção de texto, tá? Que a gente vai trabalhar com notícia de jornal. É o que a gente vai trabalhar agora. Notícia de jornal. Leia abaixo o acontecimento publicado pelo jornal Construir. Mulher resgata cachorrinho machucado. Ela andava pela praia quando ouviu o choro. Era mais um dia comum na vida de Dona Sônia, 63 anos. Como todos os dias, ela saiu para caminhar na praia, os 40 minutos recomendados por seu cardiologista. Cerca de 500 metros depois, ouviu barulhos estranhos, mas muito baixinhos. Resolvi parar porque pensei que poderia ser alguém pedindo ajuda. Uma criança, por exemplo, conta a aposentada. Qual não foi sua surpresa ao encontrar preso num banco um filhotinho? Não pensei 2 vezes, foi instintivo. Removi a pedra que estava entre o banco e vi que ele tinha machucado a patinha. A primeira providência foi levá-lo para casa e dar um pouco de comida e água. Em seguida, levei-o na veterinária que tem na esquina da minha rua. Conta também. Ela diz que não sabe se ele tem ou não dono, mas encomendou alguns cartazes e colou nos postes da redondeza, onde informou seu telefone para contato. Ela diz que se o animalzinho não tiver dono, ela mesma fica com ele, pois um já está se acostumando à companhia do outro. E assim que ele ficar totalmente curado, vai caminhar comigo. Planeja sozinho. Então vejam, aqui a gente tem uma notícia de jornal, né? No caso aqui, que uma mulher resgatou um cachorrinho machucado. Essa foi a notícia do jornal Construir. Aí a gente vai para a página 32, onde temos o seguinte aqui. Tá? Na página 32. As notícias de jornal têm como objetivo informar, relatando por meio de linguagem clara, formal e objetiva, a respeito dos acontecimentos relevantes na sociedade. Então, uma notícia de jornal, ela traz pra gente um acontecimento, né? Isso, um fato, aconteceu. Então, tá se tornando notícia. Notícias de jornal geralmente apresentam a seguinte estrutura: manchete, que é o título da mensagem, título auxiliar ou legenda, que é uma rápida explicação da manchete a fim de torná-la mais atrativa, lead, do inglês lead, que trata-se do primeiro parágrafo do texto, que fornece as primeiras informações a respeito da notícia, corpo do texto, que é a notícia de fato, onde são encontradas as informações de maneira mais detalhada. Então vejam, por visar apenas informar ocorrências, não é permitido que sejam expressas opiniões a respeito do fato. Tais ocorrências não podem sofrer manipulação, alteração.
nem permitir interpretações diversas para a mesma situação. Normalmente, os jornais são divididos em partes diversas, chamadas de cadernos, que agregam assuntos do mesmo tema. Por exemplo, política, diversão, economia, esportes e etc. No caso de jornais de baixo custo, existem seções em vez de caderno. Além de jornais, as notícias são publicadas em outros veículos de comunicação, como revistas, telejornais, programas de rádio e internet. Então, vejam, aqui ele fala para a gente formas que uma notícia é circulada no jornal. Ela tem que ter o título, né, que recebe o nome de manchete, a manchete que é o título da mensagem, tem que ter uma legenda ou um título auxiliar, tem que ter o primeiro parágrafo do texto, onde ele vai informar tudo que se trata aquela mensagem. Então, vai estar no primeiro parágrafo do texto, porque está informando tudo que se trata aquela notícia, né? A mensagem que está querendo passar com aquela notícia, nos informar. E a gente tem aqui também o corpo do texto, tá? E no corpo do texto, a gente vai ter a notícia de fato, falando dos elementos que aconteceram, que geraram aquela notícia, o motivo, o porquê. Então, vejam, como atividade de casa, vocês vão fazer o seguinte. Primeiro quesito da página 32. Você conhece alguém que tenha o hábito de acompanhar notícias em jornais? Se sim, quem? Vocês conhecem que tem o hábito de acompanhar notícias de jornais. Segundo, escolha um jornal que circula em sua cidade, escreva o nome da publicação e liste os cadernos ou seções de que ele dispõe. Então, isso é a resposta pessoal, né? Pode colocar Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, né? Terceiro, ainda sobre o jornal da sua cidade, responda qual é a manchete de capa da edição que você escolheu. Vocês vão escolher o jornal da nossa cidade. Aí vai escolher uma manchete, algo que está sendo publicado nesse jornal, tá? Caso vocês não tenham acesso ao jornal específico, existem as páginas dos jornais online e vocês podem fazer a atividade dessa forma. Letra B. Há quanto tempo esse jornal está em circulação? Letra C. Quais os outros concorrentes, ou seja, que outros jornais existem em sua cidade? Vocês vão dizer aqui, tá? Vão dizer aqui nessa questão. Quarto quesito da página 33, que também vai para casa. Leia as notícias a seguir. Cidade recebe seleção feminina de handebol pela primeira vez. Equipe chega próximo sábado para jogar contra o Chile. Depois de receber seleções femininas e masculinas de diversas modalidades esportivas, sediar jogos da Copa do Mundo e eventos de porte semelhante, a cidade do Recife tem a honra de receber pela primeira vez a seleção feminina de handebol, que chegará nesse sábado 25, para o jogo contra o Chile, que acontecerá na terça 28. Festival itinerante acontece durante toda a semana. Do dia 7 a 13 desse mês, o festival itinerante estará no bairro do Carmo, Olinda, com música, comida e literatura. Famoso em praticamente todos os estados brasileiros, apesar de acontecer há apenas 3 anos, mas em edições quinzenais, o festival itinerante oferece espaço para bandas, cantores, lanchonetes, restaurantes, escritores e poetas divulgarem o seu trabalho ao público local. Para a edição dessa quinzena, as produtoras Renata Gonzaga e Amélia Porto elegeram a cidade de Olinda. Qualquer interessado nas áreas de música, gastronomia e literatura pode participar. É só inscrever-se através do formulário que está disponível no site e pagar a taxa que garante o tempo determinado na inscrição em nosso palco, explica Amélia. Então, vocês vão responder o seguinte. Na letra A, você acha que as notícias acima estariam nos mesmos cadernos de seção? Justifique sua resposta. Eles estariam publicados nos mesmos lados, nas mesmas seções do jornal? Exemplo, na seção de esporte, eu estou falando sobre um festival de música. Será que eles ficam na mesma seção? Letra B, sugira em que espaços você acha que essas notícias deveriam aparecer? E na página 34, vocês vão fazer o seguinte. Procure lembrar de uma ocorrência em sua cidade, em seu bairro ou na sua rua e publique abaixo como uma notícia, seguindo a estrutura. Se preferir, você pode ilustrar o fato com um desenho ou uma colagem. Então, vocês mesmos vão criar uma notícia de jornal
e vão fazer no espaço abaixo. Tá certo, meus amores? Então, gente, o nosso vídeo tá ficando por aqui. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo pra vocês, ó. Um cheiro e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus amores.